Oi pessoal, estamos começando mais um programa Vivendo com Propósito e hoje o programa está super especial. Hoje nós vamos conversar com esse casal que unidos vive um único propósito para o reino. O Josiel Valadares, que é professor do Departamento de Administração da UFV, e a Cristiane Valadares, que é professora do Departamento de Matemática da UFV. Eles são membros da Comunidade Batista da Paz e juntos desempenham um papel com adolescentes lá na igreja e também um projeto na universidade chamado ABA, que vão explicar para a gente um pouco mais sobre esse projeto. Seja bem-vinda, Cris. Seja bem-vindo, Josiel. É um prazer imenso estar aqui com vocês, escutando sobre esse propósito lindo que vocês têm em Deus, aqui na Terra. Vocês decidem quem quer responder primeiro. Como vocês encontraram o propósito de vida de vocês? Pode ser individual e depois que casaram. Vocês decidem quem começa, pode ficar à vontade. Meu propósito de vida começou na juventude, quando eu me converti, conheci Jesus e eu aprendi que nós viemos na Terra para servirmos, para pregoar o Evangelho aí, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Conheci o Josiel, nós nos casamos e esse propósito se fundiu, no sentido da nossa família estar servindo ao Senhor, aí nessa caminhada. Amor? Josiel? Eu sempre fui, eu sou de família evangélica, eu sou filho de pastor, neto de pastor. Então, desde criança, a gente ouve falar sobre propósito de vida, Eu me lembro da primeira vez que eu parei para pensar nisso, eu era muito novo, eu li o livro Uma Vida com Propósito. Muito bom esse livro. Muito bom, e ele falava muito disso, que a gente deveria ter, esse foco na vida. E o meu propósito sempre foi servir a Deus, adorar a Deus primeiramente, depois servir as pessoas, a seguir os passos, ser um discípulo de Cristo, na verdade. E isso alcançaria onde quer que eu estivesse, sendo na escola, sendo na igreja, nos hospitais, em qualquer lugar, eu poderia atuar servindo a Deus primeiramente e depois as pessoas. Nós nos encontramos, eu e Cris, aos 19 para 20 anos, e a partir daquele momento a gente começou a criar uma família com esse propósito, de continuar servindo a Deus e também as pessoas, Isso inclui as nossas famílias e ter essa vida, assim, nessa perspectiva. Uma perspectiva cristã, uma perspectiva na qual a gente acredita que aquilo que Deus tem para nós alcança as outras pessoas também. Sim. E como vocês têm utilizado esse propósito de vocês, para impactar a vida de outras pessoas, servindo outras pessoas, pode falar no âmbito do projeto na igreja, que vocês desempenham, e também no da universidade, explicar mais para as pessoas. Sim. Eu costumo dizer que, assim, a gente vive uma vida, E a partir do momento que eu vivo a vida, eu levo alguma mensagem, Billy Graham sempre tinha uma mensagem que era, não sei se era o Billy Graham ou o Moody, eu acho que era o Moody, dizia que para você pregar alguma coisa, ou passar alguma mensagem, não precisava muito falar, as pessoas te liam, E eu acredito nisso, nós somos meio que uma carta, as pessoas nos leem. E eu acredito que a partir do momento que eu exerço a minha função, enquanto cidadão, ser humano, profissional, membro de uma igreja, eu acabo sendo lido pelas pessoas, nesse caso, nossa família. Então, eu acredito muito isso, assim, eu não percebo muito um esforço para atingir isso, mas eu percebo que, aos momentos que eu vou assumindo as minhas responsabilidades, em todas essas esferas, cidadão, cristão, também profissional, eu acredito que isso começa a alcançar outras pessoas, meu bem? Sim. Quando Laura, eu tenho uma filha, e quando Laura nasceu, a gente estava realizando muitos projetos, muitos sonhos nas nossas vidas. A gente tinha o projeto de trabalharmos na universidade e meu marido saiu para fazer doutorado fora e ele estava regressando, tinha acabado de conseguir ingressar na universidade, então a gente tinha muitos sonhos que Deus tinha nos abençoado ali. E naquele momento, quando Laura nasceu, ela tem paralisia cerebral. E aquilo nos fez questionar muita coisa, amor? A gente ficou assim, meio sem entender, muita coisa do nosso propósito. Mas depois de entender, depois da fase do luto que a gente vive, eu comecei a perceber o tanto que a vida da Laura, ela alcança as pessoas. Então, assim, eu vejo que a Laura, ela veio para alcançar outras pessoas. E
E ela é um presente que a gente recebeu lindo. E eu me emociono, né? É difícil falar dela e não me emocionar, porque nós vivemos momentos muito difíceis com ela, mas hoje eu entendo perfeitamente o tanto que a Laura, ela alcança, ela leva muito mais o evangelho do que nós dois juntos. O tanto que ela alcança as pessoas através da vida dela, com o sorriso dela, com o jeito dela ser. E Jesus usa quem Ele quer, né? Para demonstrar sua grandiosidade, seu poder, sua misericórdia e sua graça, né? Até a Laura. Sim, sim. A Laura chegou num momento da nossa vida que era um momento de muitos sonhos, né? E de muita expectativa. A Laura está com quantos anos? A Laura hoje tem 3 anos e meio. É de muitas expectativas, né? Principalmente sobre o futuro, né? Quando eu conheci a Cristiane, nós, como eu disse, tinha 19 para 20 anos, o sonho era entrar na universidade, e eu sempre conto essa história, onde eu passo eu conto essa história. Primeira vez que eu encontrei com a Cristiane, ela tinha uns 20 anos, eu olhei para ela, achei ela muito bonita e resolvi paquerá-la. Né? Aí perguntei o que ela queria de vida, e ela falou para mim a seguinte frase, a primeira vez que eu encontrei ela, que ela queria alguém para caminhar de mãos dadas com ela por toda a vida. Que lindo. Eu tomei um susto muito grande, porque a minha intenção não era caminhar de mão dada o resto da vida. Né? Naquele momento, né? Você queria 9 anos. Pelo menos daquele na Avenida Santa Rita já seria muito bom, mas ela queria pro resto da vida, e isso me marcou nela, né? Essa ideia de futuro. E eu lembro que eu estava no 2º semestre de administração, ela já no 6º semestre de matemática, e nós fizemos um plano que nós casaríamos, teríamos uma família e seríamos professores da Universidade Federal de Viçosa. Era uma loucura, assim, na época. E os anos passaram, né? 10 anos passaram, e nesse caminho ela foi ao Rio fazer o mestrado dela, eu fui para Lavras fazer meu doutorado, teve várias coisas que aconteceram nesse meio termo. E em 2016 era uma fase muito interessante. Eu estava em Juiz de Fora, trabalhando lá, eu fui professor em Juiz de Fora também. Aí abriram um concurso aqui em Viçosa e eu falei, poxa, eu vou fazer o concurso. Eu estava em doutorado, ela grávida, no último ano de doutorado. E a gente resolveu vir para Viçosa. E, assim, era bem impossível. Eu confesso que quando eu estava em Juiz de Fora, eu tentei levar ela para lá, falando que Juiz de Fora seria uma cidade melhor e tal. Não consegui. E ela falou, não, me dá 1 ano para você voltar. E eu falei, ok. Eu estudei e, assim, eu passei no concurso. Um concurso muito difícil, uma área diferente para mim, e eu consegui passar. E eu me lembro muito bem que a Cristiane estava em final de gravidez e aquela sensação muito boa. E assim que eu voltei para Viçosa, depois de 3 anos fora, eu voltei, sentei e pensamos, e agora as coisas acertaram, porque o nosso plano de vida era... pelo meio do caminho você acaba se perdendo, né? Como eu disse, o plano de vida, o propósito é servir as pessoas, servir a Deus primeiramente, mas a gente acaba que é levado nessas questões pessoais, né? E a gente... Que não é errado. Não é errado. Não é errado. No momento eu achei que a vida era essa, né? Eu ia conseguir minha família, minha casa, meu carro, tinha acabado meu emprego. De passar na conquista do emprego que tanto Era um queria. momento de mais euforia da vida. Tínhamos alcançado aquele plano quando tinha os 20 anos. E a Laura nasceu nesse... Era o plano perfeito. Segundo os olhos tinha humanos, acontecido. Né? Segundo os nossos olhos, era o plano perfeito. Tanto é que eu tomei posse aqui na universidade, na UFV, no dia 15 de março de 15 de abril de 2016. A Laura nasceu dia 16 de abril de 2016, um dia após. E eu me lembro ainda extasiado por ter assinado a minha posse. Às 10 da noite, a Cristiane foi dormir, nós fomos a obstetra antes e passou por todo aquele processo de avaliação, decidimos que faríamos a cesárea no outro dia. E aí, no meio da noite, Laura nasceu e parece que tudo que a gente tinha construído, planejado, tinha desmoronado, honestamente, assim. Eu fui ao hospital, 4h20 da manhã, Laura nasceu, eu estava no parto, Laura não respirou, a Laura não... só tinha o coração, só o batimento cardíaco. E eu fui no hospital naquele dia, às 10 da manhã, foi a primeira vez que eu a vi. O médico disse, eu perguntei se ela sobreviveria. O médico disse que era para eu voltar à tarde para ver o que ia acontecer, que era muito grave a situação. E naquele momento a gente ficou muito transtornado, porque era o melhor momento da vida e era o pior também. Eu confesso, era um dos piores momentos da minha vida. Ninguém está preparado para passar por isso. Não estava preparado para isso. E aconteceu, foi um momento difícil, um ano difícil, né, amor? Uns 2 anos difícil. Mas
a gente escolheu continuar no propósito, né? Que era servir a Deus, servir as pessoas, mesmo debilitados, né? Aí veio, assim, a nossa decisão de continuar, né? Sim. Eu acho que isso nos faz chegar aqui, né? Hoje. Nós vamos chamar os nossos apoiadores e já estamos de volta. Sorrir é demonstrar que a felicidade existe. Cuide do seu sorriso. Faça uma visita à Clínica Odontológica Jaqueline Faria. Tratamento gengival, alongamento estético dental, periodontia e clínico geral. Marque sua consulta. Praça do Rosário, número 1, sala 401, Edifício Roberto Deljúdice. Telefone 32 98 460 7187. Olá, você tem interesse em atuar na área da saúde? A Escola Técnica Âncora está há mais de 8 anos no mercado e consta com os seguintes cursos técnicos: técnico em enfermagem, técnico em radiologia e técnico em segurança do trabalho. Os nossos cursos contam com equipe excelente de professores com especialização em mestrado, pós e doutorado. Venha fazer parte do setor que mais cresce no Brasil. Prepare-se com a Escola Técnica Âncora. Venha conhecer a Estácio e a Smart Lab Polo Viçosa e seja um profissional desejado pelas empresas. Contamos com um portfólio de cursos online e semipresencial que promoverá o seu desenvolvimento e atuação profissional. Faça a sua escolha e agende uma aula experimental. Matricule-se já. Rua Milton Bandeira 376, Viçosa, 3892-2240. O Plamuve, Plano Médico Hospitalar dos Hospitais Unidos de Viçosa, é uma fundação sem fins lucrativos de assistência à saúde. Iniciado em junho de 1995, segue honrando seu lema: saúde é o mais importante. Com os planos de saúde do Plamuve, os clientes e parceiros têm a tranquilidade e a confiança que precisam para viver mais feliz. Contrate o melhor plano de saúde e seja Plamuve, você também. A Estilo Móveis está há mais de 2 anos em Viçosa, sempre trazendo para você os melhores produtos das melhores marcas. Móveis que traz o diferencial com o menor preço da região. Melhor atendimento, entrega e montagem com agilidade. A Estilo Móveis cobre qualquer oferta da concorrência. Faça uma visita e compre barato. Estilo Móveis em 2 endereços: Praça Mário Deljúdice 50 e Rua dos Passos 836. Telefones 3892-6979, 3892-8748. Estamos de volta com o programa Vivendo com Propósito e hoje a nossa conversa está para lá de especial. Estamos conversando com o Josiel e a Cris, que tem uma história de vida incrível e um propósito de vida incrível. Vamos continuar, pode continuar, Josiel. Né? Você tem desempenhado esse trabalho depois dessa aceitação, né, com a Laura, depois de compreender que os planos de Deus são maiores do que a gente, depois desse momento que a gente precisa de questionamentos, né, porque somos seres humanos, estamos em construção e nunca estamos preparados, né, para aceitar de imediato a vontade de Deus sem questionamento como seres humanos limitados que somos. Mas depois dessa fase, né, de aceitação, de descoberta, né, da vontade de Deus para a vida de vocês. Como vocês utilizam isso na vida de outras pessoas? Porque, particularmente para mim também, né, que tem uma história, né, um pouco parecida com a de vocês, mas como que vocês têm ciência do impacto que vocês causam positivamente na vida das pessoas em relação à postura de vocês, né, com tudo que aconteceu com a Laura? Então, quando passada a fase aí do luto, né, da dificuldade, porque na época tanto eu, né, quanto o Josiel ficamos assim bem depressivos com toda a situação, que é algo que a gente nunca esperou, né, assim. Eu comecei a entender o significado de felicidade, porque para mim, felicidade naquela época era eu ver os meus sonhos se realizarem, é ver os meus projetos se realizarem. E aí, de repente, eu tive que me adaptar a uma situação totalmente diferente daquela que eu sonhei, daquela que eu planejei. E aí, essa fase de adaptação veio a fase depressiva, a fase de muita tristeza. Revolta.
Não, até que revolta nunca houve. Houve muita tristeza. E aí, naquele momento, eu percebi que eu teria que me redescobrir a minha felicidade, porque planos e projetos que eu tinha feito naquele momento tinham sido mudados drasticamente. E eu descobri que, no meio disso tudo, que para mim felicidade é eu conseguir descansar em Deus, saber que Deus ele tem propósitos em todas as coisas, em todas as situações, e que eu tenho um Deus que ele cuida de mim acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância. Eu sei que ele cuida de mim e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Independente do que aconteça, a vontade dele para a minha vida é boa, perfeita e agradável. E o tanto que essa situação que a gente viveu com Laura mudou a minha vida, mas me mudou assim, no sentido de caráter, me tornar uma pessoa melhor. Então, assim, a gente não deseja ter um filho com deficiência, mas a experiência quando você tem um filho com deficiência, ela é muito rica para quem vive ali. E aquilo... Os valores são transformados, né? Os valores são totalmente transformados. E aquilo mudou radicalmente a minha vida. E eu passei a enxergar a vida de outra maneira. E aí eu aprendi... Aí eu consegui redescobrir o que é... Redesenhei para mim o que é felicidade. E comecei, então, a partir daí, sensibilizar com pessoas, com causas que às vezes antes não me chamavam a atenção. E hoje, no sentido do meu propósito de vida, eu tento muito ajudar. Eu vejo pessoas envolvidas com depressão, e isso dói muito o meu coração, dói muito a minha alma, porque eu falei assim, essa pessoa ela precisa descobrir ali dentro dela, né, a viver, a ser feliz, independente das circunstâncias que a vida apresenta para ela. Porque tem como a gente ser feliz, independente das circunstâncias. Muitas pessoas depositam a felicidade dela, se eu conseguir, se eu quiser, sim, se eu eu era assim. Se for da forma como a gente vê, eu também era. Sim. Eu confesso que eu também era. E a fé, ela é imprescindível nesse sentido, né? Sim. Essa questão de construir sonhos. A gente constrói castelos de areias emocionais, né? Como se tivesse construído uma vida nesses castelinhos. E uma das coisas que mais me orientou na vida como um todo, e a gente orienta a nossa família, até uma passagem de Jesus que diz que para a gente construir nossas casas não em areia, mas em pedras, né? Em rochas, né? E a fé para nós é esse fundamento. E é interessante que a fé, ela não é um analgésico para a gente, né? Como algumas pessoas pensam. A fé para a gente realmente é um fundamento. É um fundamento que a gente constrói a nossa vida. Emocional, espiritual, sobretudo, né? Eu acredito que quando nós nos preocupamos com essa questão emocional, espiritual, ela afeta também a vida física. E eu lembro de uns momentos difíceis que a gente passou, porque quando a criança nasce com paralisia cerebral, a Laura não teve só paralisia, ela teve também a síndrome de West, uma síndrome rara. E quando você ouve isso, que numa probabilidade de 1 para 6 mil sua filha teve o caso, você fica assim, gente, fui escolhido, né? No primeiro momento a gente pensa assim, poxa, mas por que fui escolhido? Aí você começa a viver a história. Aí são hospitais, a vida de hospital começou a ser rotina para nós. E entre muitas idas e vindas a Belo Horizonte, eu me lembro muito bem de um dia que a gente foi no Hospital João Paulo II com a Laura e com ela no carrinho, e a gente foi levar para consultar. E o melhor hospital de Minas hoje de doenças raras é o João Paulo II, que é público. E tinha uma senhora que veio de Governador Valadares com uma criança com a mesma doença da Laura, e a criança já tinha uns 3 anos, e ela grande, a senhora pequena, eu nunca esqueço disso, magrinha, carregando a criança nas costas, aqui, né? E nós com o carrinho. E ela com uma mala. E ela com uma mala grandona do lado. Ela olhou pra gente, a Laura estava na nossa escola, e falou, posso usar o seu carrinho um pouquinho para colocar minha filha? Eu falei, pode usar. E amanhã passou, nós com a Laura, e aí a menina foi atendida, essa senhora, e foi embora. Estava indo embora, pegou a criança dela, colocou novamente, né? E foi indo. Eu olhei para a Cristiane e falei assim, e agora, amor? A Cristiane olhou para mim, moça, você quer o carrinho para você? A gente pegou o nosso carrinho, deu para a menina. Assim, para a gente foi só um carrinho, mas para ela era muita coisa. A gente começou a entender, peraí, a gente às vezes está reclamando de uma situação,
Mas a Laura nasceu numa família privilegiada. Quantas crianças não têm nascido em famílias que não têm condições alguma? E verdade, a Laura nasceu numa família que poderia cuidar dela. Isso começou a entrar no nosso coração e pensar, poxa, peraí, a gente não é só, isso aqui não é só sofrimento. E aí veio a fé nesse sentido. Peraí, existe sim uma possibilidade de a gente construir a nossa vida, a nossa paz acima das circunstâncias. E a gente começou a investir nisso. Às vezes eu conversava com a Cristiane, amor, vamos manter nossa sanidade mental. E a gente orava, e a gente ria junto, a gente passava por alguns desafios, porque precisamos manter a sanidade mental. E era imprescindível para a Laura, sabe? A fé foi muito boa para a gente, real mesmo, não uma fé assim, longe, a uma instantânea, fé né? Que você só procura naquele momento de êxtase, igual você falou com o analgésico, né? Mas não, aquela fé a minha fé é muito real. Eu sinto Deus, Jesus, que eu acredito na minha vida, todos os dias, né? Nos dias maus, dias que eu choro, dias que a Cristiane chora, dias que eu olho para a Laura. Igual hoje mesmo, estava na escolinha, uma criancinha olhou para ela, por que ela é tão magrinha? Qual a resposta que eu vou dar? Uma criança de 5 anos, eu vou brigar com ela? Não, ela tem isso. Não, eu falei, não, ela é tipo top model, sabe? Eu olhei pra ela, top model é magrinha, a Laura é top model. Foi isso. Então a gente tem que ter criatividade, bom humor para lidar com as situações, senão fica insuportável viver. E realmente, você conviveu com essa situação. Se a gente não souber ter uma sanidade mental para lidar com essas questões, guardar o nosso coração, como a palavra de Deus nos ensina, guardar o coração, guardar a nossa mente, a gente vive como loucos, né? Então, sim, porque muitas vezes o questionamento da outra pessoa fala mais da outra pessoa do que em si da situação. E se a gente levar como o preconceito, levar o pé da letra, a gente não tem sanidade mental. A gente fica numa bolha, a gente não vive. Não tem. E quando você falou de revolta, eu sempre tive o entendimento, por mais que nós nos entristecemos muito, nós ficamos muito surpresos, nós sempre tivemos o entendimento que nós também estaríamos sujeitos a isso. Não é porque nós servimos a Deus que nós estamos numa redoma, numa bolha. Todos nós estamos sujeitos a passar por todas as tribulações que existem aqui na Terra, né? No mundo teremos aflições, né? Ele prometeu que estaria com a gente até a consumação dos séculos, mas também falou que no mundo a gente teria aflições. Nós Deus teríamos aflições. Então, assim, a gente não houve essa fase de questionamento. Houve a fase de ter que superar isso, mas a fase do questionamento não, porque a gente sempre teve entendimento que nós também estaríamos sujeitos a isso. E o projeto de vocês, como que ele é desenvolvido na UFV? Porque como professores, né, universitários, existe uma responsabilidade, né, grande com os alunos, né, e a UFV ela tem um índice grande de suicídio, de tentativa de suicídio, e eu acho depressão, de solidão, pessoas que vêm fora e às vezes mudam a sua forma de ser pela aceitação, e aí se perdem, né, no caminho. Como que vocês têm utilizado esse projeto? O ABA é um projeto antigo, né, que a gente tem por gostar da universidade, por viver a universidade, né? A gente, primeiramente, somos funcionários públicos, né? Então a gente está aqui todos os dias. Eu chego cedo, saio tarde, e a Cristiane também. E sempre tivemos o desejo de desenvolver, e esse ano a gente teve a oportunidade de criar, né, esse grupo de apoio, onde a gente tem participação de muitas pessoas, estudantes, não é? Estudantes que são pressionados, a gente vive a universidade nesse sentido, né? Pressionado o tempo todo por resultados, por ter uma carreira excelente, por sonhar sonhos assim tão mirabolantes, que podem acontecer, mas eu falo por mim mesmo, aconteceu o que eu imaginava, o plano aconteceu, somos professores universitários. Só que Laura veio na nossa vida para nos mostrar que a gente não precisa ser tão assim radical nesses pontos. A gente pode acreditar que Deus pode nos ajudar, que Ele pode nos dar sentido à vida. Então é isso que a gente fala, né? Numa perspectiva cristã, um grupo de apoio emocional, tantas pessoas, tantos testemunhos que a gente ouve ali, de pessoas que estão passando por momentos realmente na universidade, que estão sofrendo, e a gente tem acompanhado esses jovens. Dentro dessa perspectiva, desse trabalho que vocês fazem com as adolescentes na igreja e no ABA também lá, que é toda sexta-feira, né, José? Toda pode convidar as 13 pessoas horas. às 13 horas. Sala 9 do CE. Isso, todos convidados. Teve algum relato, algo que aconteceu assim, que impactou vocês? A gente tem aprendizado todo dia, mas teve algum que impactou mais nesse meio?
Eu tenho convivido, assim, ultimamente com bastantes testemunhos. Eu tenho dois. Um bem simples, uma menina, se ela estiver vendo, ela vai lembrar. A gente riu no dia. Porque eu gosto da fé, assim, meio simples, sabe? A gente quer coisas muito mirabolantes. Uma menina foi ao ABA e ela começou a contar que ela jogava vôlei, que ela era muito boa, jogadora da Luve, e ela nunca conseguia desenvolver bem o jogo dela. E ela assim, poxa, eu não consigo. Aí teve um dia que ela foi ao ABA, a gente falou sobre ter paz, ter tranquilidade, esperar que Deus possa nos ajudar, contar com o Espírito Santo na nossa vida. E ela contou que antes do jogo ela fez uma oração. Falou, Deus, se o Senhor existe realmente, me dê controle emocional para jogar bem. Aí disse que ela foi no jogo, jogou muito bem, arrasou, ela foi e contou o testemunho. Simples, um jogo de Luve, foi legal. E uma menina que um dia a gente estava falando sobre doenças até, e ela falando que ela foi transplantada. Ela também, e nesse dia a gente estava compartilhando sobre as dificuldades, sobre o sofrimento mesmo, e ela falou que ela foi transplantada, a mãe dela engravidou da irmã, para que a irmã tivesse condições de ser doadora, porque nenhum dos familiares tinha. Sim. E ela engravidou da irmã mais nova, a irmã mais nova foi compatível, e ela contou que ela tinha 24 anos, se eu não me engano, e 22 anos de transplante. Ela comemorava 2 datas. E foi muito emocionante que nesse dia ela falou que as pessoas olhavam para ela e achavam que nunca ia dar certo, e hoje ela fazia mestrado. Isso foi impactante. Então, assim, exemplos de testemunhos, tanto do cotidiano e até situações simples, assim, miraculosas. Né? Imagina uma situação, eu vou engravidar, gerar, minha esposa está grávida, imagina gerar 9 meses e pensar que essa criança vai ajudar, a única chance, e aconteceu. E para finalizar, que mensagem você deixaria? Pode ser primeiro José ou depois a Cris, ou tanto faz, para as pessoas que ainda não se descobriram, né? Nesse propósito de vida delas, que acordam, que vão dormir sem identidade mesmo, né? Sem saber que os dias estão passando e que elas precisam aprender a ser felizes, né? Com o hoje. Eu acho que a melhor maneira de você descobrir o seu propósito é servindo os outros. E eu acho que a melhor maneira de você descobrir é você investir em pessoas, servir pessoas, que você vai descobrir que esse é o propósito para o qual nós somos chamados, né? Sermos servos de Deus e falar do amor dele para outras pessoas. Então, quando você começa a fazer isso, quanto mais você faz, mais pessoas te procuram, sem propaganda, você não precisa fazer propaganda. As pessoas começam a te procurar, você começa a perceber que o mundo está sofrendo hoje, o mal do século é a depressão. E todos, né? Às vezes você vê uma pessoa bem ali, conversa 5 minutos com aquela pessoa, você vê que ela está afundada na depressão. Por mais que esteja com um sorriso no rosto. Por mais que esteja com um sorriso no rosto. Eu tenho uma palavra que tem alguns dias eu já tenho refletido, já compartilhei com os jovens, já compartilhei no ABA. Essa questão que hoje a gente está na sociedade de super-heróis, né? Assim, eu tenho que ser incrível o tempo todo, eu tenho que ser bom o tempo todo. Isso é cansativo, né? É cansativo pra caramba, é chato demais, né? Porque as pessoas têm olhado demais pra si mesmas, né? Do tipo, eu tenho que ser muito bom na carreira. Por isso que elas estão adoecendo. Isso adoece, né? Isso a gente está gerando uma sociedade assim que se preocupa tanto fisicamente, se preocupa tanto materialmente e não se preocupa com o interior, né? Temos pessoas assim muito vultuosas por fora. E na verdade, pelo que eu tenho descoberto na vida, nós precisamos contar. E assim, eu falo de onde eu falo no ambiente de fé, né? Eu acredito muito que Deus, ele supra em nós aquilo que nós não podemos fazer. Isso me liberta demais, de querer ser bom o tempo todo. É libertador. Eu acho que essa mensagem que eu tenho, a gente precisa de doar assim, um pouco mais de nós para as pessoas, mas para a gente doar mais para as pessoas, a gente tem que entender que alguém é por nós. A palavra diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso eu acredito muito no dia a dia. No dia a dia mesmo. Do tipo, eu acreditar que às vezes eu posso falhar, e isso acontece. A minha esposa, ela não vai me cobrar porque eu falei a tal ponto de romper comigo. Então eu penso que nós precisamos ser humanos, ser pessoas que realmente acreditam que Deus é maior que as nossas circunstâncias e que é possível vencer mesmo quando a gente está debilitado, sabe? Eu li um texto esses dias que eu achei muito interessante, falando que por mais que o nosso coração falha, eu buscarei estar perto de Deus. Que prazer imenso ter vocês aqui.
ter esse propósito de vocês aqui com a gente e que vocês possam inspirar mais professores ao redor do mundo assistindo esse programa e que Deus continue usando vocês e transbordando o que Ele colocou dentro de vocês para que alcance outras vidas. Amém. Amém. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito feliz mesmo com a presença de vocês. Estamos finalizando mais um programa Vivendo com Propósito. E se você ainda não descobriu o seu propósito de vida, fica ligado no nosso programa, nas nossas redes sociais e vem descobrir o seu propósito através do propósito dos nossos convidados. E se você descobriu, conta pra gente. Eu quero muito contar o seu propósito aqui. Um cheiro e até o próximo programa.